Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Terminamos Amós, né, no dia de ontem, e hoje nós vamos começar Jonas e terminar Jonas, né? Vai ser um vídeo muito curtinho, né? Porque são só 4 capítulos, Jonas, né? E a gente poderia entrar na história de Oséias também, que vai ser o próximo, mas a gente não vai fazer, porque para que o vídeo fique certinho, né, dividido certinho, pode ser que isso acarrete mais alguns dias aí na nossa leitura bíblica, mas não tem problema nenhum, está sendo bom demais desfrutar, né, daquilo que o Senhor colocou e derramou sobre nós. Amém? Já pega esse link, já manda para alguém, já deixa o seu joinha, seu comentário, tudo que se está sendo bênção para a sua vida, se tem mudado a forma de você contemplar a palavra do Senhor, contemplar Deus, porque é necessário que isso aconteça. Né? A palavra tem que gerar, ela deve gerar em você um incômodo, ela deve gerar em você uma transformação, ela deve gerar em você um desejo por mudança todos os dias. Né? Você nunca vai chegar num ponto, não aqui, não nesse tempo, em que você vai falar assim, pronto, agora eu cheguei na onde Deus sempre sonhou para mim e eu não preciso mais mudar nada. Isso é uma mentira de Satanás, né? O que nós precisamos é mudar todos os dias ser mais parecido com Ele, ser mais parecido com Ele. Olha para a sua vida e olha para a vida do Senhor, olha para as Escrituras e analisa, vê se existe alguma coisa que ainda não se parece com o Senhor. Se você encontrar alguma coisa, muda ela. Né? E isso é a palavra do Senhor, ela tem que gerar isso em nós o tempo inteiro. Né? Então, desfrute disso. Né? Desfrute desse tempo que a gente está tendo da leitura da palavra do Senhor. Bem, vamos orar para que a gente possa começar. E hoje, como vai ser curtinho, né? Vai ser uma leitura bem rapidinha aí. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de juntos nós podermos ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, desfrutar daquilo que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, nos ensina, revela o Teu caráter, Senhor, através das Escrituras, para que possamos olhar para nós e perceber o que precisamos mudar e transformar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as coisas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável para esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Gente, Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, e o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão. Ao meu redor todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolam em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas, Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, clamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, e ele fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abençoe e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu de como tinha ameaçado. Jonas, capítulo 4.
Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade ali. Construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E a gente acaba aqui, né, a história de Jonas, né, um profeta fujão, né, que foge da presença do Senhor, mas que nos ensina tanto, né? Quantas vezes a gente também fez isso, né? Fugiu daquilo que o Senhor queria, fugiu para um lugar onde a gente desejou, porque a gente sabia que Deus é justo e é fiel no que Ele cumpre. Muitas das vezes as decisões parecem difíceis de tomar, né? E a gente foge, né? Adão e Eva fugiram também, né? Então, que você aprenda a não fugir, a se apegar, a segurar naquilo que o Senhor derramou e entregou sobre as suas mãos. Confia nele. Confia que o melhor ele tem, né? A melhor escolha já é dele e ele já fez a melhor escolha. Então a gente precisa se apegar a essa verdade e lutar de verdade, né? Em ir em direção àquilo que o Senhor nos chamou a fazer, com coragem, mesmo sabendo que pode ser difícil, que pode ser um caminho complicado, que pode ser que o final da história não seja do jeito que a gente quer. Mas se Deus chamou a gente para fazer, o final da história que Ele escolheu vai ser melhor do que o nosso, né? Então que o Senhor te abençoe e que você possa receber dele cada vez mais palavra, cada vez mais poder, cada vez mais direção, cada vez mais o Senhor falando contigo todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.